Pronto, estamos gravando. Então tem que colocar seu sorriso. Isso. Vamos orar ao Senhor. Alves, pode orar para iniciar? Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia, essa noite que chegamos para glorificar o Teu nome, aprender de Ti, muito mais, Senhor. Já entrego nas Tuas mãos a todos os Teus servos que estão nesta hora ligados para contigo, Senhor. Obrigado, Pai. E aqueles que estão por vir, Tu vem dando condições, Senhor, para que cheguem e venham assistir a aula, Senhor. Obrigado por tudo, por ter feito na nossa vida. Obrigado por dia de hoje. E muito mais, Senhor, pela saúde dos teus servos na tua igreja, Senhor, e na terra, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo mundo, Senhor. Obrigado por nossas vidas, pelas nossas famílias, Senhor. Entrego na tua mão, pastor Léo e todos, Senhor, da congregação. Tu possa abençoar, em nome de Jesus. Amém. 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 Quanto mais eu leio esse livro, mais eu sei que esse livro é um livro divino. Hoje à tarde estava lendo novamente Hebreus capítulo 2. É um capítulo maravilhoso, né? Tem tantas verdades importantes. A gente vê que o autor dessa carta, não sabemos quem é o autor, mas sabemos que é um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e que ele está escrevendo para irmãos que precisam de uma mensagem importante para dias difíceis. Às vezes eu penso que minha vida é difícil, que nós estamos passando por problemas difíceis, mas quando eu paro para pensar sobre o que os irmãos passaram naquela época, né, com as perseguições, até nós vamos ler mais na frente, irmãos perdendo seus bens, irmãos sendo presos, vimos quando estudamos Apocalipse, irmãos sendo mortos. Vemos uma situação tão difícil, mas aqui uma palavra para dar ânimo para aqueles irmãos. Então, certamente é uma palavra que dá ânimo para a gente hoje, né? Diante de problema com Covid, problemas em casa, problemas no trabalho, um problema espiritual, todas as situações, aqui temos as respostas. Vamos ler capítulo 2, mas antes de ler capítulo 2, a minha Bíblia, deixa eu fechar aqui os microfones. Pronto, melhorou. A minha Bíblia, capítulo 2, versículo 1, começa com duas palavras, por isso. Acho que algumas Bíblias começam com uma palavra, portanto. Então, para ler capítulo 2, temos que lembrar do capítulo 1, né? O que vimos no capítulo 1? Capítulo 1, basicamente, focou em Jesus, né? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus estava com Deus desde o princípio, que Jesus é maior até... vocês fizeram aquele trabalho, não fizeram? Sobre superior, né? Que essa palavra superior nessa carta, e quem é superior, claro que é Jesus. Jesus é o máximo, né? Jesus está superior aos anjos, superior ao imperador de Roma, maior do que tudo e de todos. Então, o capítulo 2 vai começar assim, por isso, né? Então, irmã Márcia, poderia ler para a gente? Capítulo 2, do 1 ao 18. Pode ser? Tem que ligar seu microfone para ler. Pronto. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição,
Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos toda... Uma irmã chegou agora, vamos ajudá-la. Nós estamos em Hebreus, capítulo 2. Agora, ela leu do 1 a 8, agora vai versículo 9. Hebreus 2, 9. Continue, irmã. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Muito obrigado. Então, vendo tudo que Jesus é, aí ele começa no capítulo 2. Por isso, ou por esta razão, é preciso que prestemos, esse prestemos seria eles lá, mas é claro também serve para a gente, né? Maior atenção que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Isso nós vimos naquela primeira aula sobre a introdução, né? Qual é a situação dos irmãos. Né? Se o autor está dizendo que eles precisam ficar atentos para não desviar, né? É que estão correndo perigo, né? E aí, então, ele faz um contraste aqui no 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos, aqui está falando sobre a lei de Moisés, o Antigo Testamento, que aquela mensagem, quem desobedecesse, né, iria ser punido. Aí o que ele diz no 3? Como é que nós vamos escapar se negligenciarmos essa grande salvação? Até vou jogar uma pergunta agora. Quem quer responder vai ter que ligar o microfone.
essa palavra negligenciar, que seria, como seria uma pessoa negligenciar a salvação que Cristo está nos oferecendo? Eu poderia negligenciar, você poderia, irmão Marco vai falar? Fazer pouco caso, né? Fazer pouco caso. Não dar importância. Então, por exemplo, no seu caso, no meu caso, como seria isso se nós fôssemos negligenciar a nossa salvação? Não estaria dando importância à salvação. Uhum. Então, por exemplo, o que você faria ou deixaria de fazer? Mark? Eu daria importância, como eu dou. Sim, então. Mas se você não desse importância, seria não ler a Bíblia, faltar às reuniões. Exatamente. Não se importar em seguir o que está escrito. É verdade. Uhum. Mais alguém? E distrair com as coisas do mundo, né? Dar mais atenção às coisas do mundo do que às coisas que eu já aprendi sobre a palavra de Deus, o que Ele deseja para a minha vida. Muito bem. Você me fez lembrar, Maria Helena, daquela parábola de Jesus, quando ele falou sobre o semeador que plantou as sementes, que caíram em vários solos, e ele falou sobre algumas sementes que caíram entre os espinhos, que ficaram sufocados, e quando ele explica essa parte, ele fala sobre os cuidados do mundo, que realmente, às vezes, essas coisas enchem os olhos das pessoas, começam a dar mais atenção às outras coisas do que às coisas de Deus. É verdade. Muito bem, mais alguém? Então, olha o contraste aqui, ele diz, se no passado, no Velho Testamento, uma mensagem transmitida por anjos, quem desobedecesse iria sofrer, teria as consequências, imagina então, né, os irmãos que estão recebendo essa carta e a gente hoje, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação, uma salvação maravilhosa que vem por meio de Cristo. Aí, então, ele descreve outro versículo que nós vimos várias vezes na introdução, versículo 3, diz, esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor. O Senhor quem é? Jesus. Né? Jesus. Então, esta salvação anunciada pelo Senhor foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Lembra que nós falamos que esses irmãos são irmãos da segunda geração, que Jesus falou para alguns, e esses alguns, os apóstolos e outros, estão passando para quem recebeu esta carta. Né? Outra coisa também interessante e importante, aqui no versículo 4, mostra o porquê dos milagres, ou talvez o para quê, né, dos milagres. Qual é o objetivo, o propósito, a função, né? Olha o versículo 4. Deus também deu testemunho desta mensagem como? Por meio de sinais, maravilhas, milagres, dons do Espírito Santo, né? Que sempre podemos ver no livro, quem já estudou Atos dos Apóstolos, né? Várias vezes os apóstolos realizaram milagres. Com a realização dos milagres, as pessoas se aproximaram, né? As pessoas abriram seus olhos e ficaram atentos, e aí então os irmãos pregaram a palavra, que a palavra então, ninguém iria negar a verdade da palavra vendo o milagre que foi realizado naquele lugar. Então, o homem pregando e Deus, vamos dizer, carimbando, testemunhando por meio dos sinais e milagres que foram realizados. Então, se no passado, na lei de Moisés era necessário obedecer, agora muito mais. Esta é a palavra que vem de Jesus. Alguém, algum comentário? Uma pergunta? Daisy?
Aqui no primeiro versículo, né, está falando para que a gente prestar atenção e não se desviar. Aham. Então, tem aqueles que se desviam, né? Aí tem essa questão de a pessoa perde a salvação? Certamente uma pessoa pode perder a salvação. Isso não há dúvida, né? Graças a Deus, não está escrito na Bíblia nessas palavras, é um ditado popular, enquanto há vida, há esperança, né? Mas essa ideia está na Bíblia, né? Que podemos ver no filho pródigo, lá em Lucas 15, que ele fez muita coisa errada, ele se rebelou contra o pai, desperdiçou sua herança, pecou em outras formas, mas quando ele quis voltar, né? Ele foi recebido ou foi rejeitado? Você apertou o negócio que não era para apertar? Ai, calma, Tiago. Foi Vai assim, bater né? Eu tô te batendo. Mexendo, você não fica... Aí volta. Ele foi recebido, né? Mas se ele tivesse permanecido lá longe, como diria para ele? Ele se arrependeu, né? Eu até li já algo hoje que eu tinha visto muito tempo atrás. Se você se encontra longe de Deus, quem mudou? Ou quem saiu do lugar? Certamente não é Deus que se afasta da gente. É nós que podemos nos afastar de Deus. Deus é muito bom. Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Mas Deus, ele não obriga ninguém a ficar. Ele nos deixa à vontade. E eu penso que Deus faz isso porque ele deseja o amor, né? Ele não quer escravos. Ele quer filhos amados. Então, ele nos dá essa liberdade de escolha. Não sei se essa foi sua pergunta, ou se você quer também falar alguma coisa nesse respeito, Daisy. Não, tá. Você respondeu, sim. Tá bom. Obrigado, agradeço a pergunta. E até existem alguns, você talvez tenha feito essa pergunta, que existem alguns que falam, uma vez salvo, salvo para sempre. Já ouvi falar. Mas eu creio que vários, até voltando para aquela parábola que eu citei já do semeador, nós vemos lá a plantinha que nasceu, estava crescendo e morreu. Então, e para mim, essa planta representa uma pessoa que começou em Cristo, começou bem, mas se desviou e perdeu sua salvação. Mas que não seja nem meu caso, nem o seu, né? Amém. Não queremos negligenciar tão grande salvação. Aí, então, ele fala no versículo 5, não foi a anjos que essa palavra vem, mas alguém... Aí, então, estava até falando com alguém esses dias, e ele disse que nós, hoje, podemos seguir o exemplo do autor de Hebreus. Quando você não sabe onde está escrito, você pode falar como ele faz aqui no versículo 6. Alguém em certo lugar testemunhou. Mas ele está citando a Bíblia. É bom saber onde está escrito, né? Capítulo e versículo. Mas aqui ele nem cita capítulo e versículo. Diz, alguém em algum lugar testemunhou dizendo. Se você tiver na sua Bíblia, a referência é Salmo 8, né, que ele está citando. Que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Graças a Deus, Deus se preocupa com a gente e nós somos para Deus mais importantes do que os anjos. E principalmente ele vai falar aqui sobre Jesus, né? Que Jesus se sujeitou, Jesus saiu da glória, veio aqui da terra, se tornou um homem
e não apenas um homem, mas também como um homem humilde, né? Filho de carpinteiro, nunca tinha um imóvel, nunca ficou numa posição importante no governo, numa empresa, mas ele se torna o mais importante de todos. Aí, então, onde eu sublinhei na minha Bíblia, versículo 9. Eu gosto muito do versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, olha o que diz aí depois, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Até esse versículo 9 aqui, nos lembra qual capítulo de Apocalipse? Vocês que estudaram Apocalipse, lembram? Foi o capítulo 5, foi? E quando o rolo estava fechado, o rolo selado, e João está procurando alguém para abrir o livro, e João está triste, ninguém é digno de abrir o livro. Encontraram Jesus. Por que Jesus é digno? Ele é puro. Ele é puro e porque ele morreu pelos nossos pecados. Diz que é o Cordeiro que derramou seu sangue para nos salvar. E é o que diz aqui, né? Jesus coroado de honra e glória por ter sofrido a morte. Em favor de todos. Então, graças a Deus, que a salvação que Jesus nos oferece é salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer situação. A outra frase que eu gosto muito é o início do capítulo 10. Jesus veio para fazer o quê? Levar muitos filhos à glória. Quem são esses filhos? Somos nós. São nós, né? E nós, hoje, eu e você, temos essa mesma missão, né? Esse mesmo privilégio de divulgar essa palavra, levar essa palavra para parentes, vizinhos, conhecidos, para levar muitos filhos à glória. Amém. Vocês conhecem uma pessoa perdida? Uma pessoa sem rumo? Uma pessoa sem Deus? Essas pessoas precisam desta palavra que liberta. Fala, Alves. As pessoas precisam de ouvir a palavra do Senhor. Amém. Para que venham conhecer o verdadeiro amor. Então, quando nós levamos a palavra, é para levar muitos filhos à glória. Aí diz que convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, quem? O autor da salvação deles. Deixa eu falar com... temos mais duas pessoas chegaram. Vasti se encontrou aqui, nós estamos em Hebreus capítulo 2, versículo 10. E Wellington, estamos em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom ter vocês no grupo hoje. Cada frase aqui é algo tão rico, né? Tem tanto conteúdo, que Jesus é o autor da nossa salvação. Né? Tem o autor de um livro, ele escreveu o livro, Jesus escreveu a nossa salvação. Jesus é quem faz a salvação possível. A salvação não existe sem ele, o autor da nossa salvação. Ora, tanto que santifica quanto aos que são santificados, provém de um só. Quem são? Aí. O que santifica quem é? Estou no versículo 11. Quem santifica? Jesus. Quem é? Jesus. Jesus. O que santifica quanto aos que são santificados. Quem são? Nós. Nós. E diz que todos provêm de um só.
outra coisa bonita aqui, né? Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Quem é Jesus para a gente? Além de nosso Salvador, é nosso irmão. Irmão mais velho. Irmão mais velho. Que eu sou o mais velho lá em casa. Eu sempre quis ter um irmão mais velho. Né? Meu protetor, meu amigo, né? Meu companheiro. Nunca tive esse irmão. Fala, Marco. O irmão mais velho, às vezes, é chamado de pai, né? Então. Jesus é isso tudo, né? Exatamente. E diz que Jesus não se envergonha de chamar a gente de irmão. É um privilégio da nossa parte, né? Eso, nós temos que estar envergonhados. Nós não devemos ter vergonha para ele não ter vergonha da gente. Né? E mais uma vez, é uma coisa que tem nessa carta aos Hebreus, tem muitas passagens do Antigo Testamento. Já vimos mais acima, lá o Salmo 8, quando chegamos aqui no versículo 12, é mais uma citação dos Salmos, agora o Salmo 22. Quando chegou essa palavra irmão, aí ele pegou o gancho e diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, também nele porei a minha confiança. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Aquela ideia de sermos todos uma família, na família de Cristo, unidos em Cristo, todos servindo ao Senhor. Quem tem uma pergunta ou um comentário ali até o versículo 13? Larry. Sim, Wellington. Que seria a assembleia aqui, que seria? Na assembleia te louvarei. A assembleia, creio eu, em geral, ali no contexto, seria ou no templo, ou a reunião do povo de Israel. Hoje, talvez na igreja. Na igreja. Eu pensei na igreja, né? Porque fala de irmãos, e uma assembleia de irmãos, né? Mais alguém? Nada? Então, chegando no versículo 14, mais uma vez a palavra portanto, né? Pensando nisso tudo, que Jesus morreu por nós, que Jesus chegou para trazer filhos à glória, que ele é o autor da nossa salvação, que ele nos chama de irmãos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, o que Jesus fez? Ele também participou dessa condição humana. Outra parte que eu sublinhei na minha Bíblia, para que por sua morte, o que Jesus fez? Derrotasse o diabo. Isto. O poder da morte. Então, tem vários versículos na Bíblia que falam sobre essa realidade. Nós vimos em Apocalipse que o diabo ele mesmo sabe que é um derrotado, que pouco tempo lhe resta. Tem em 1 João também, uma passagem que fala que Jesus veio para derrotar o inimigo. Isso nos mostra pelos dois fatos. Uma coisa, que o diabo existe, né? Hoje em dia, algumas pessoas falam que o diabo não existe. Acho que tem igreja que diz para não falar sobre o diabo. Mas aqui é certo que ele existe, mas ele já foi derrotado, né? Que Jesus veio e derrotou o nosso inimigo. Então, nós temos que ficar atentos, porque ele continua nos tentando
O apóstolo Pedro diz na carta dele que ele é como um leão que quer nos devorar, mas Jesus derrotou o diabo quando morreu na cruz, né? E até, olha, outro versículo bem atual, versículo 15. Eu vou ler de novo o 14 e o 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, quer dizer, a morte de Jesus, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você conhece alguém hoje, em 2020, que está com medo de morrer? Um montão de gente. O que mais tem, né? Se em 2019 as pessoas tinham medo da morte, em 2020 o medo aumentou 100 vezes mais, né? Aqui na rua onde a gente mora, 2 vizinhos morreram esse ano com Covid, né? E quem não morre de Covid, se Jesus não voltar antes, vamos morrer de outra coisa. Podemos morrer de câncer, podemos morrer atropelados, podemos morrer de coração, né? Mas o problema não é morrer. O problema é nosso destino quando partimos desta vida. E graças a Deus, quem está em Cristo, o que Cristo disse? Nunca vai morrer. Então, eu acabei de falar 2 coisas que não combinam. Ele disse que todo mundo vai morrer e eu acabei de dizer que Jesus disse que nunca vamos morrer se estamos em Cristo. Teremos a vida eterna. Fala aí, Edileuza. Nós teremos com Cristo teremos a vida eterna. Amém. Então, que a morte para a gente não é morte, né? Que quem está em Cristo, a morte é apenas uma ponte, sai de uma vida para outra vida. Não vai para a segunda morte. É só uma passagem. E aí, então, se morte é apenas uma passagem para a vida, vamos ter medo? Não devemos, né? É claro que a gente sente saudades quando perdemos uma pessoa que a gente ama, né? Já perdi uma irmã, já perdi pai, mãe, e ficam saudades, né? Um filho também. Tudo isso é difícil. Mas, quando nós sabemos que a pessoa partiu para estar com Cristo, essa pessoa já, como que diz aqui, levando muitos filhos à glória, a pessoa já partiu para a glória e nós estamos esperando nosso dia a dia para a glória. Não há nada para deixar a gente com medo. E eu sei que alguns microfones são desligados, por isso que eu não escutei aquele grito de amém, aleluia, glória a Deus. Muito bom. É bom ter esse livro que se chama Evangelho, que é o livro da Boa Nova, das boas notícias. Amém. Jesus veio para libertar, né? Posso falar uma coisinha, né? Por favor, Márcio. É que isso que tu fez esse comentário aí do medo, me lembrou ontem o irmão Alex, que muito boa pessoa. Então, na pregação dele, ele falou que as pessoas têm medo de morrer, né? O medo. Mas acontece que esse mundo jaz o maligno, foi o que ele quis dizer. E as pessoas, no entanto, têm medo de deixar esse mundo. Esse não é o nosso mundo. Esse não é o nosso mundo. Nosso mundo é outro. Então, a gente é muito importante para a gente lembrar, né, Márcio? Exatamente. Exatamente. Hein, Léo? Léo? Márcio, pode falar, Alves.
Olha só, fala em Filipenses, Paulo, que Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Viver em Cristo e morrer é lucro. Então, quem vive em Cristo é lucro morrer, que é uma passagem direta para a salvação, uma vida eterna. Exatamente. E nós que já vimos o livro de Apocalipse, sabemos que quando estamos com o Senhor, lá não tem dor, lá não tem lágrima, lá não tem os problemas que tem aqui, os espinhos. Mas é importante, como o Marvel está lembrando, uma outra ideia que está nesse livro de Hebreus e outros livros da Bíblia, que somos peregrinos neste mundo, né? Nossa cidadania não é daqui. Né? Eu estou morando no Brasil, mas não sou daqui. O Wellington está no Brasil, mas nasceu em outro lugar. E todos nós que estamos em Cristo, aqui não é nosso lugar. Né? Tanto que o comportamento das pessoas não combina com a gente, né? Se você vai no lugar, tá todo mundo bebendo, fumando, xingando, ali é seu lugar? Não, Né? Em Ezequiel 18, sim. Lembra que Ezequiel 18 diz assim, eu não tenho, no versículo 18, 31, diz assim, eu não tenho prazer no que morre. E aí ele fala assim, no 32, converta o homem e viva. Isso. Amém. Obrigado. E aí ele vem avisando há muito tempo, desde o tempo de Ezequiel, tudo. Tempo passado. Maria Helena, queria falar? Não, eu queria dizer, glória a Deus, que a gente não é desse mundo. Maranata, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Obrigado, irmã. Então, essa é a liberdade que existe. A liberdade do medo. Né? Quantas pessoas ficam escravizadas pelo medo? O medo realmente paralisa as pessoas. Tem pessoas que têm medo de sair de casa. Tem medo de tudo. Mas se estamos em Cristo, ele é nosso irmão maior, né, Márcio? Então, eu posso sair e até fingir de ser corajoso porque ele está do meu lado, né? Me protegendo. A garantia é grande, né? Tem muita garantia. Ele pode se dizer, eu me garanto do meu irmão mais velho. Então, e aí eu disse, quem falou? Só foi um amém, né? O 16. E aí? Pois é claro que não é anjos que ele ajuda quem? Descendente de Abraão. E quem são esses, Márcia, descendentes de Abraão? Nós? Estava falando sobre gente, né? Originalmente seriam judeus, mas se você já estudou hebreu, quer dizer, Romanos, você sabe que aqueles que têm fé, todos que têm fé são filhos de Abraão. Então, se nós somos o povo da fé, somos os descendentes de Abraão. Aí, então, no 17, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Olha o que Jesus fez, né? Jesus, mais uma vez, ele saiu da glória, ele veio aqui, seus pés ficaram sujos, né? Andando na poeira, ele sentiu cansaço, ficou com sede, suado, ele se tornou semelhante a seus irmãos para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel, né? Que tipo de sumo sacerdote a gente precisa? Ele precisa ter misericórdia, ele precisa ser fiel, né? Com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Vocês conhecem essa palavra? Propiciação fala sobre comprando a nossa redenção, a nossa dívida, sim? É igual assim, uma oferta. Uhum. É uma oferta. Como antigamente ofertava um novilho
para a expiação do pecado do povo, né? Então, Jesus foi dado por nós como um novilho. Sim. Até se você tiver seu esboço, lá no finalzinho, número 6, letra E, diz a propiciação quer dizer satisfazer, perdoar, remover as manchas. Jesus fez a satisfação da ira de Deus e satisfação da justiça de Deus. Tem a ver em trazer a paz e tem a ver com quitar a nossa dívida, né? O preço foi pago pela morte de Cristo. Nós arrumamos a dívida e Cristo quitou nossa dívida, né? Nós erramos e Ele tomou o nosso castigo. As nossas dores foi pisado, esmagado por nós. Então, a propiciação pelos pecados do povo. Aí, então, tem aqui o versículo 18, que me lembra o final do capítulo 4 também. E você quer um versículo para memorizar? Eu gosto muito desse versículo 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de quê? Socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Eu não sei qual é seu maior desafio, qual o seu maior problema, ou a tentação. Eu sei que nós somos diferentes. O que é fácil para mim pode ser difícil para você, o que é fácil para você pode ser difícil para mim. Mas eu sei que todos nós temos um ponto fraco, ou alguns pontos fracos, todos nós podemos melhorar, precisamos melhorar, e Jesus, ele foi tentado como nós. Mas não cedeu. Não cedeu. Isso está lá no capítulo 4. Mas aqui fala mais ou menos a mesma coisa. Ele se tornou gente como a gente, né? Ele se fez semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Aí ele também sofreu quando tentado. Agora ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, você pode ter certeza de que Jesus compreende, né? Que se nós estivéssemos apelando para um Jesus que está lá na glória, ele nunca saiu de lá, nós poderíamos achar o quê? Ele não sabe nada sobre aqui, né? Ele está lá na mansão, né? Tudo do bom e do melhor, nunca teve nenhum problema. Mas Jesus entrou neste mundo, né? Foi xingado, foi traído, né? Tantos problemas, depois crucificado. Ele compreende. Então, quando você fala com Jesus, quando pede ajuda a Jesus, está falando com uma pessoa que está capacitado para ajudá-lo. É verdade. Tem que lembrar. Quem tem uma pergunta, uma observação? Até eu vou fazer uma pergunta, se vocês não tiverem a pergunta. Qual versículo você mais gostou? Qual a ideia que nós vimos hoje que você acha que tem mais a ver com você, que ajuda no seu dia a dia? Tem tanto versículo nesse capítulo que eu sublinhei que para mim é difícil escolher o melhor. Mas você pode escolher um, não precisa ser o melhor, um dos bons. Ricardo? Eu gostei do 11 e 12. Então, por quê? Lê o 11 e 12 e diz por que você escolheu 11 e 12. Pois tanto que santifica como os que são santificados... Está me ouvindo? Tá, né? Sim. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos.
Lindo isso, maravilhoso. Aí no 12 ele completa: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que eu achei maravilhoso aqui é declarar que não terá vergonha de nós, né? Nós que somos pecadores, cheios de defeitos, e ele não se vergonha de nós. Como nós podemos rejeitar o autor da vida, né? Não tem como. Eu não sei se pode falar assim, você estava falando e logo eu pensei sobre os times e como as pessoas têm prazer em vestir uma camisa, né? Dizer, eu sou desse time, daquele time, dessa torcida, da outra torcida. É como se Jesus estivesse vestindo a nossa camisa, nos convidando para vestir a camisa dele, dizer que somos todos juntos. Eu sou do time de Jesus. Somos! Amém. Parece que ele está perdendo, mas ele não perde, não. Ele ganha. Lembra que a gente estudou? Lembra, claro. Né? Olhando para o mundo, parece que ele está perdendo, mas não está, não. Ganha virada. Olha só. Tem Alves. E foi, Laura? Fala, Alves. Eu achei o 14 muito interessante, porque ele quer dizer que participando, será que é do pão, o pão, que é a carne, e o vinho, que é o sangue. Ele diz aqui o 14. É visto como os filhos participam da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quando nós participamos do pão e do vinho, nós aniquilamos o diabo mais ainda? Porque nós nossa fé. Eu vejo aqui diferente essa parte, Alves, na minha. Portanto, visto que os filhos, quer dizer, a gente, somos pessoas físicas, né? Carne e osso, como a gente fala às vezes. Ele aqui diz carne e sangue. Nós somos seres humanos. E ele também participou dessa condição. Jesus também virou gente como a gente. E aí, ele sendo um ser humano, por sua morte, ele derrotou aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Diz em 1 Coríntios 15, ele foi as primícias, né? Então, nós hoje, porque Cristo ressuscitou, nós também um dia vamos ressuscitar. Ele se tornou um ser humano, morreu, mas ressuscitou. E nós temos essa mesma esperança. Agora clareou aqui, porque eu falei assim, nós participamos hoje da carne e do sangue, mas depois da morte dele. Mas essa carne e sangue, eu acho que é um ser humano. O ser humano, aí já se trata do ser humano mesmo. E sendo carne e sangue, ele se deu tirou a chave da morte da mão do diabo. Uhum. Entendeu? Então, tem uma outra participante que me entregou a folha dela, vou ler o que ela escolheu. Ela escolheu o versículo 18. A Cone, Isso aí, isso aí foi dica sua, hein? Eu também gosto do 18, como gosto de muitos outros. Jesus Cristo sofreu quando tentado. Sofreu, ela sublinhou 2 vezes, sofreu. Não foi fácil para ele resistir às tentações. E ele vai nos ajudar quando nós somos tentados. Eu acho que existe uma coisa que eu escuto às vezes até de irmãos, pensando que foi fácil para Jesus. Ele é o Filho de Deus, sendo Filho de Deus foi fácil, mas acho que não foi nada fácil. Que ele veio como gente, ele sofreu, né, na carne, sentiu dor, sentiu-se rejeitado, tudo isso ele passou. E se dói na gente, também doeu nele.
E eles... É humilhado, né? Demais, né? Foi humilhado. Ricardo, de novo? Posso fazer um comentário no que você falou? Sim. Que não foi fácil para Jesus, não, porque ele não encurtou o caminho. Ele fez, como a gente passa por tentações e ela tem seu tempo. E ela pode durar um pouquinho, médio, e pode ser longo prazo. E Jesus também passou, sem mesmo sendo Deus, ele passou no devido tempo, né, a sua tentação, mostrando para a gente que a gente também pode, com a ajuda dele, também suportar as dificuldades. Uma coisa também que eu penso sobre Jesus, que para ele, penso que foi pior, porque ele já sabia como seria, né? E nós, né? Eu não sei, amanhã posso ter algum problema, mas hoje estou aqui feliz, que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ele podia ver tudo. Foi caminhando para a cruz, sabendo que né, ele indo lá para Jerusalém, ele sabia o que ia acontecer lá em Jerusalém. E mesmo assim ele foi. Com coragem. Não era oculto para ele, não. Vai mostrar tudo para ele. Exatamente. Porque o caminho vai ser esse. Vai chegar a morte. Vai parar? Pode parar. Tem que mostrar o teu amor para os meus filhos. Amém. Wellington? Sim, na verdade eu gostei de quase todos os versículos que os irmãos falaram. Mas esse aqui, o número 16, sim, interessante, né? Porque diz: pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. E hoje, para as pessoas do mundo, a maioria das pessoas que acham que os descendentes de Abraão, o povo escolhido, é o povo de Israel. São os judeus, né? Hoje está muito, não sei como seria em português, judaizado ou judaizado o mundo, né? E eles pegam isso para eles, não? Para eles. Eles são o povo escolhido, o povo de Abraão. Sim. E isso para mim é muito importante, saber que nós, depois da nova aliança, o povo escolhido, né? Somos nós, cristãos. É verdade. E muitas pessoas ficam confusas, não compreendem esse fato. É algo importante para a gente. E hoje nós somos o povo escolhido. O povo ficam confusos. Mas essa confusão também é provocada, né? Sim, isso aí. Quem mais? Quer falar? Essa aula de hoje foi muito proveitosa. O versículo 18 que a Cacone escolheu, esse nos ajuda, todos os versículos é maravilhoso, né? Mas para a gente, né, que a gente fica vendo assim, a gente vê que Deus, né, Jesus, ele, mesmo tendo em vista o que ele sofreu, né, sendo tentado, ele é capaz de nos socorrer, de nos ajudar. E isso que nos dá força, nos motiva a caminhada, mesmo que ela seja árdua, mas no final vale a pena. Amém, minha filha. Você está falando, Maria Helena, eu gosto dessa palavra socorro, e eu lembrei de um irmão, Ricardo conhece nosso irmão Ivanildo, que congregava em Ramos com a gente, e eu me lembro que o trabalho que ele tinha durante uma época era de socorrista, que ele trabalhava numa empresa de ônibus, você deve saber, né? O Luiz também trabalhou com ônibus, então ele saía com guincho para socorrer o ônibus enguiçado. E o título do trabalho dele era socorrista, sua profissão. Né? E Jesus é nosso socorrista. Né? Chega sempre na boa hora. Isso. Já aconteceu de eu trabalhar de cobradora e também ficar enguiçada altas horas. E quando o socorrista chegava, chegaram um descanso. Saber que estava sendo resgatada. Tá. Então você entende bem. É verdade. Jesus vem para nos socorrer.
Amém. Também uma boa palavra para 2020, né? Existe socorro. E o socorro se escreve assim. Sabe como escrever socorro? J-E-S-U-S. Socorro. Jesus. Aí, então, não precisamos ficar apavorados com Covid ou mais nada. Né? Tem aqui Deus o 15. está no controle de tudo. O 15 fala, é bem atual, né, Léo? Fala, Marvio, 15. Que libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, todos nós, né? Já vemos com medo, e com essa pandemia aí aumentou ainda mais esse medo, para essas pessoas não buscarem a Deus. Eu citei um ditado popular que eu disse que acho que é verdade. Tem outro ditado popular que não é verdade, né? Para tudo tem jeito, menos para a morte. A morte. Mas aqui diz que para tudo tem jeito, inclusive a morte. Eu uso tanto isso quando a pessoa fala, né? Só não tem jeito para a morte, né? Opa, peraí. Eu sempre falo sobre isso. Muito bom, Ricardo. Tem sim, tem jeito. Ele talvez seja a morte da carne, mas do espírito não. Porque não fala que o bandido pode matar, tirar a tua alma, né? Mas e o restante, ele vai fazer o quê? Ele pode só tirar a vida, não tirar a alma, né? Não tira a alma, tira o corpo. Né? Cai o corpo, mas e o espírito? Vai a quem? Vai a Deus. Então, esse aí não consegue botar a mão. Até Jesus falou, né? Não tenha medo daquele que apenas consegue tirar a sua vida. É verdade. Então, é essa que muitas vezes as pessoas têm medo de perder essa. Né? Porque não sabe para onde vai. Não tem um caminho aberto, uma mente aberta, como está do lado do Senhor. Nós já sabemos, se nós morrermos, nós vamos diretamente para quem? Para o Pai. Mas quem não tem essa palavra, não tem essa fé de salvação, ela fica indecisa. Ela tem medo de tudo. Com certeza. Até você lembrou daquele hino tão antigo, né? Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Amém. Amém. Então, a gente para por aqui. Se não há mais comentários, vamos orar para terminar. Irmã Edileuza, poderia orar para fechar hoje? Oremos. Grande Deus, nós te louvamos, Senhor, por este privilégio de estar aqui junto com meus irmãos, aprendendo mais a tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque essa palavra nos ajuda a nos fortalecer, a não desanimar, Senhor Deus, a nossa caminhada, que nós possamos a cada dia, Senhor, buscar mais e mais esse alimento para a nossa alma, esse alimento indispensável para todos nós. Nos ajuda, Senhor, a renovando nossas forças a cada dia, para que nós estejamos sempre prontas, Senhor, a aprender e a praticar, botar em prática em nossas vidas, porque tudo isso que nós aprendemos é de muito valor para a nossa vida eterna. Muito obrigada pelo nosso professor, ajuda ele, Senhor Deus, fortaleça, renova suas forças, que dê ânimo a ele a estar sempre pronto a ensinar como ele tem feito sempre. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa meus irmãos. Abençoa todos que não puderam estar aqui nesta noite, nessa aula abençoada. E eu creio, Senhor, que todos eles estão sendo alcançados pelo Senhor. Muito obrigada por tudo. Essa oração te faço em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, de Deus. Próxima aula, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3.